Bem-vindos ao Bau em Educa. E hoje nós estamos visitando uma das nossas obras. E também para ressaltar a importância de utilização de ferramentas que podem te auxiliar no momento da execução. Aqui nós estamos hoje montando as vigas de respaldo. E pelo porte da obra, não é possível que a gente utilize as forças mecânicas, tá? Então é necessário a gente alugar um guindaste, que ele tenha extensão, porque aqui nós tratamos dois cenários. Nós temos um primeiro cenário de uma estrutura muito robusta, de elevado peso, elevada densidade, e também a gente tem um segundo obstáculo, que é o acesso à obra. Então nesse exato momento nós estamos utilizando um guindaste com capacidade de até 29 metros de extensão. Previamente, nós calculamos o peso das estruturas para assim poder dimensionar o equipamento. E foi assim que fizemos e o resultado é esse. É interessante nessa etapa se assegurar de alguns itens. 1. Se as escoras estão bem fixas. 2. Não considere um espaçamento maior. Dependendo de caso a caso, esse espaçamento deve ser entre 50 centímetros a 1 metro. Não mais que isso. Você também precisa verificar se o dimensionamento da tua obra aceita um escoramento feito em madeira, ou ele também vai requerer um escoramento metálico, como é o caso dessa obra. Pessoal, um item que também é muito requisitado nas obras são as escoras. Você pode comumente achar escoras de madeira, os famosos pontaletes, ou madeira roliça, geralmente em eucalipto, ou você pode também optar, dependendo da solicitação, do peso que essa estrutura vai receber durante a concretagem, as escoras metálicas. E aí você está na sua obra e o seu encarregado, o seu mestre de obra, o responsável lá pela execução te pede escora metálica. O que é interessante você saber na hora de você contratar uma empresa que vai te alugar esse equipamento ou mesmo te vender. Você precisa definir a altura desse pé direito, tá? De quanto até quanto essa escora precisa se estender ou retrair para te atender nessa demanda. Pessoal, nessa etapa é importante também considerarmos o nivelamento da estrutura, pois ela é que será a base neste caso, o segundo pavimento da obra. Então, isso também tem que ser verificado. Se a obra, as vigas, estão respeitando tanto as suas dimensões de projeto, quanto os vãos, né, as passagens que a gente tem embaixo. Com isso, você confere essa medida e você também confere o nível, para ver se essa obra está respeitando o nível de projeto. Nesta posição da obra, nós conseguimos destacar alguns detalhes. Nós temos a armação da viga. Essa viga ela tem uma armação de pele, mas isso a gente pode conversar num outro momento. Nós temos o escoramento, que está uma parte em madeira, a outra parte em escoras metálicas, que foi aquele detalhe que eu destaquei para vocês tem um pouco tempo atrás, que é o que? Se o seu projeto ele suporta você trabalhar com escoras apenas de material madeira ou pontalete. Tá? Existem situações como este caso que a madeira ela traz uma certa insegurança, uma certa instabilidade. Então a gente apelou para utilizar escoras metálicas para poder dar suporte com mais firmeza. Nós também usamos os barrotes, que são nada mais do que essas vigas metálicas para dar suporte e sustentação para a base da forma da viga. Bom, pessoal, em sequência ao processo de montagem das vigas, nós falamos das formas. Agora vamos falar um pouquinho mais delas. Aqui nós temos um modelo de forma utilizando o madeirite plastificado. O madeirite plastificado tem algumas particularidades. Ele assegura que a qualidade final da estrutura, sendo uma viga, que é o assunto, ou mesmo um pilar, ele entrega um resultado melhor que nós iremos constatar nos próximos momentos. Então aqui nós temos o madeirite plastificado e existe também um processo onde você tem a tábua de madeirite, nós temos os sarrafos e os caibros, que são as famosas gravatas. Quando você ouvir esse termo, você vai logo entender que é isso.
O madeirite plastificado também, ele atende da seguinte forma. Muitas vezes na obra, você não tem uma medida padrão de viga. Então, comumente, você pode ter visto em outras obras, o pessoal usar tábua de pinos para fazer isso. Também funciona. Porém, as tábuas, elas apresentam medidas padrão de 20 ou 30 centímetros de altura. No nosso caso aqui, as nossas vigas estão em torno de 60 até 1 metro. Então, as tábuas não são aconselháveis serem utilizadas nesse caso. Por quê? Nós temos, daria muitas emendas. As formas ficariam com muitas emendas, o que pode, no momento da concretagem, provocar vazamentos, deslocamentos, o que vai comprometer o resultado final. Bom, pessoal, após essa montagem prévia que é feita no chão, essas formas irão subir e ser fechadas e fixadas na viga, para posterior concretagem. O que é legal, após isso, pensando no processo de concretagem, que isso nós falaremos posteriormente, da questão de espaçadores, a questão de vibração de concreto, nós também vamos pular essa etapa, falaremos isso no momento mais oportuno, mas eu convido vocês a mostrar um exemplo aqui de uma estrutura que já foi concretada, com madeirite plastificado. Então nós temos aí uma regularidade no acabamento, nós temos também uma estética, né? Hoje existem muitas estruturas, né? Existem projetos que sugerem que as estruturas fiquem aparentes. Não é o caso dessa obra, mas ela poderia muito bem ser ficar exposta pelo acabamento e pela entrega que a composição do madeirite proporcionou. Neste ponto da obra, nós já concluímos a montagem das vigas e suas respectivas formas. E o resultado é esse que vocês estão vendo. Dando ensejo que o assunto é estruturas, formas, escoramentos, todos esses assuntos que já foram ditos anteriormente, nós destacamos aqui uma viga, uma armadura de viga, ou ferragem, como alguns dizem, né? Depende da região, depende como tradicionalmente cada um trata essa peça. Mas basicamente, nós temos aqui os vergalhões, né? CA50, né? Como você escuta falar, que é a classe de resistência que esse material tem. Então nós temos, eu quero muito desmistificar alguns dizeres de construção, e às vezes as pessoas que estão ingressando na profissão têm dificuldade de interpretar isso colocando na prática, né? Então, com esse exemplo aqui dá para a gente entender legal, olha. Então, quando alguém falar, olha, o aço é CA50, o vergalhão é CA50, vai compor essa armadura. Nós temos o quê? A armadura aqui, de meia polegada. Nós temos os estribos, tá? Que são montados dessa parte. Geralmente os estribos são de CA60, que é uma classe superior de resistência comparada a CA50. Um outro termo que as pessoas usam é armadura positiva, armadura negativa. A armadura positiva, nesse caso, é a que fica embaixo, é onde vai sofrer o esforço de tração da estrutura. E a armadura de cima é a armadura negativa. É ela que vai receber os esforços de compressão da estrutura. Vigas que assumem um dimensional acima de 50 centímetros, normativamente o pessoal fala em fazer uma pele. Não sei se vocês já ouviram esse termo. O que é fazer uma pele? É fazer essas barras aqui de transição entre a armadura positiva e a armadura negativa, fazendo com que você consiga também trazer rigidez para essa peça. Um cuidado que deve ser sempre tomado na hora da montagem dessas vigas são as suas posições. Sempre converse com a empresa que faz as armaduras para vocês, as ferragens para vocês, que numere essas estruturas de acordo com o projeto estrutural. Faça com que as pessoas que estiverem envolvidas na montagem procurem esse projeto estrutural e consigam identificar as vigas pela sua numeração. Consequentemente, o projeto vai entregar outras informações, como qual é a posição que você vai montar, qual barra que é a positiva, qual barra que é a negativa, se nesse trecho tem algum pilar que vai encontrar essa estrutura, e sempre numerem as estruturas. Ela vai facilitar muito
o trabalho de quem vai executar a montagem.